Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá lá, seja bem-vindo, você ligado a mais uma edição do podcast, o podcast do Fute Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf, a gente segue aqui repercutindo toda a data FIFA do mês de novembro, todos os jogos, tudo que aconteceu, as eliminatórias, as competições, e agora é hora de falar de Liga das Nações da UEFA, que terminou aí a fase de grupos, temos os playoffs definidos, também temos o caminho para o Final Four definidos, a gente já tem uma noção aí também do que pode acontecer nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas antes, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @FuteVerde_, e vem com a gente acompanhar conteúdos de qualidade diariamente. Também convido você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para ficar ligado quando saírem outras edições do podcast, quando a gente tiver mais edições, mais atualizações, as demais competições que ainda não estão publicadas, fica ligadinho aqui. E também, se você puder, apoia.se/FuteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo viciado em futebol europeu, com aquele seu amigo que acompanhou a Liga das Nações da UEFA e quer saber todo o nosso detalhe, toda a nossa visão de tudo que rolou lá no velho continente. Ao meu lado está ele, João Rai. João, a gente fez um podcast lá no final do mês de agosto, no mês de setembro, fazendo umas previsões. Algumas se concretizaram, outras foram por água abaixo, outras foram literalmente pelo ralo, mas temos aí definidos confrontos, acessos, enfim. Qual que é o seu resumo geral para iniciar esse podcast sobre essa Liga das Nações da UEFA 24-25? Seja bem-vindo. Fala, Salaf, todo mundo que está nos escutando nesse podcast. Eu acho que a gente não... Assim, lógico que, né, erramos, mas eu acho que não foi tão longe das expectativas o que a gente teve aqui das classificações. Eu acho que tá tudo dentro do normal, digamos assim. Não tem assim, nada tão fora da linha nas principais seleções. A gente vai falar aí de uma grande surpresa, né, que aconteceu mais para frente. Não vou dar spoilers aqui antes, mas eu acho que, no geral, foi correspondente ao que se imaginava aí, né, com uma variação ou outra, mas acho que não tem nada assim que você fale, meu Deus, eles erraram tudo, foi tão fora da realidade, né? Não. Então, é meio por aí. Principalmente da Liga A, né? Na Liga A, a gente teve muito do que a gente falou aqui se concretizando. Vamos começar logo com o grupo A1. Nós tivemos, nas últimas rodadas aí, né, sem podcast, já que nos outros a gente estava fazendo podcast, Portugal goleou a Polônia por 5-1 no Porto, e a Escócia venceu a Croácia por 1-0. E na sexta rodada, nós tivemos um empate entre Croácia e Portugal em 1-1, e a Escócia conseguiu a vitória para cima da Polônia por 2-1 em Varsóvia. Então o grupo ficou com a Polônia, com a Portugal, na primeira posição 14 pontos, a Croácia segundo com 8, a Escócia na terceira posição com 7 e a Polônia em último com 4 pontinhos. Já eu acho que nesse grupo se destaca o Cristiano Ronaldo, né, fazendo um gol a dedéu, ele que é o artilheiro na Liga das Nações, né, com 5 gols feitos, ou seja, segue jogando muita bola, né? Então, sendo um grande nome para Portugal, foi assim durante esses jogos. A Croácia, que principalmente no retorno, fez uma força danada para ficar perdendo essa vaga, né? Precisava de uma vitória contra a Polônia, foi aquele jogo maluco que empatou em 3-3 na quarta rodada. Aí precisava vencer a Escócia, ou até mesmo um empate, e perdeu para a Escócia em Glasgow. E aí, na última rodada, precisava do empate e saiu atrás de Portugal, quase que a vaca vai para o prédio. E a Escócia, que reagiu muito bem, né? Principalmente nos últimos jogos aí, conseguiu evitar esse rebaixamento e botou a Polônia. Essa era a nossa grande dúvida desse grupo, né? Quem ia cair, se era entre Escócia e Polônia. A gente deu um favoritismo para a Escócia, mas acabou sendo a Polônia. Mas, de qualquer forma, ver a Escócia chegando e quase pescando uma vaga na próxima fase foi interessante. Mas quais são os seus destaques nesse grupo? Tá, beleza. Nota do começo. O Cristiano Ronaldo, que foi o artilheiro da Liga A, né? O Gyökeres, no geral, fez 9 gols, mas o Cristiano é da Liga A com 5 gols. E acho que, né, no geral, se a gente for pegar, a gente vai comentar das outras ligas aqui, claro, né? O confronto direto faz muita diferença, ou você ganhar daquela seleção que é, entre aspas, o saco de pancadas, que nesse grupo era a Polônia. E a Escócia não conseguiu ganhar da Polônia
os 2 jogos, né? Conseguiu perder o primeiro jogo para a Polônia, então isso já prejudicou, né? Foram pontos preciosíssimos perdidos que fizeram com que a Croácia se classificasse no lugar deles. Então, né, o confronto direto entre elas foi equilibrado, não foi o que definiu, mas o jogo com a Polônia foi o que causou essa eliminação, digamos assim, né, da Escócia, que vai ter, né, mais jogos aí pela frente, né, na outra fase, e a Escócia vai jogar, né, o playoff do acesso do rebaixamento por causa desse terceiro lugar, mas surpreendente, como você falou, né, eles conseguirem dar mais trabalho. A gente não imaginava, né, nas nossas previsões que fosse ser assim. Não imaginava que a Croácia e Portugal iriam ter um pouco mais de sobra, né? Portugal sim, acabou sobrando, mas a Croácia não, né? A Croácia sofreu para passar. Mas acho que é o que a gente pode falar aí desse grupo, que, né, o Martínez segue fazendo aí um bom trabalho com a seleção portuguesa, sem deixar saudades aí pro treinador anterior, que a gente sempre comenta em todos os podcasts. E vamos comentar nesse, inclusive. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o ex-treinador de Portugal. Ficou com você também a surpresa da Escócia, conseguindo, né, pelo menos no final, ele bater de frente. E claro, a Croácia, né, mais uma vez, dando um sinal de desgaste, assim como foi na Eurocopa, né, que não passou nem na fase de grupos, agora quase, né, fica pelo caminho na Liga das Nações. Então, é um sinal de alerta ligado para os croatas, que a gente sabe, tem essa questão de renovação, que ainda não conseguiu ser feita da melhor maneira possível, enfim, é um ponto para ficar atento com a seleção croata. Vamos para o grupo A2, aqui a gente pode falar até uma surpresa, porque era uma dúvida que a gente tinha com relação à Itália, né? Como que a Itália chegaria, porque a Eurocopa da Itália foi muito fraca, e a Itália foi talvez uma das seleções que mais surpreendeu nessa Liga das Nações. Nós tivemos na quinta rodada a vitória da Itália para cima da Bélgica por 1-0 em Bruxelas e o empate da França com Israel em 0-0 em Paris, estado sem tênis, na verdade, estado surpreendente. Aí na última rodada, na Hungria, Israel ganhou da Bélgica por 1-0 e a França ganhou da Itália por 3-1 no San Siro, dando o troco, né, daquela vitória da Itália em território francês. Nesse grupo, a França passou com 13 pontos, a Itália veio na segunda posição com 13 pontos, aí a Bélgica ficou com 4 pontos lá embaixo, e Israel com 4 pontos também. A Bélgica só não caiu direto por conta do saldo de gols, cara. Então veja a situação que a Bélgica se meteu. O Tedesco, que está com uma crise interna gigante lá, né, ganhou mais um motivo para explodir isso, né, para essa crise estourar ainda mais. João, queria saber de você, né? Acho que eles têm 2 pontos nesse grupo. O primeiro é a Itália, conseguindo fazer uma boa campanha, né? Poderia ter terminado na liderança do grupo se não fosse derrota para a França. França que conseguiu ali, entre tropeços e outros, a ausência do Mbappé, né, nessas últimas 2 janelas, que gerou bastante debate. E no outro lado, a Bélgica, que não conseguiu fazer frente, né? Era a grande questão que a gente tinha. Será que a Bélgica vai conseguir fazer frente à Itália ou à França? Até mesmo a Itália. A gente até mesmo, acho que chegou a projetar a Bélgica na frente da Itália, né? Se classificando nesse grupo. E não foi o que aconteceu. Em todos os confrontos diretos da Bélgica contra a França ou contra a Itália, ela só conseguiu um empate em Roma. De resto, ela perdeu. A única vitória da Bélgica foi na estreia contra Israel. Enfim, como que você vê esse grupo, essa classificação italiana, essa campanha italiana e também a Bélgica ficando muito longe das outras 2 seleções? Olha, muito decadente a Bélgica, assim, horrorosa, não jogando nada, né, contra as seleções que ela tinha que jogar alguma coisa, que era a França e a Itália. A gente vê aí que, né, todos os problemas que a gente já falou antes, de relacionamento, de fim dessa geração e tudo mais, vão se acumulando e vão fazendo a Bélgica ir para o buraco. E assim, para disputar o último lugar com Israel, que tá feio, que tá mal, porque não tem como, assim. Israel, a gente falou que era para ser o saco de pancadas desse grupo e só não foi mais porque a Bélgica quis colaborar ali com eles e dar mais pontos. Mas, além da Bélgica, né, você falou um ponto que eu ia comentar do Mbappé, que ficou ausente aí alguns jogos, porque alguns dizem de relacionamento, outros dizem que é por causa daquele caso de estupro que aconteceu, não sei se foi na Suíça ou qual foi o país que aconteceu esse caso, que o Mbappé estava nesse país, na Suécia, que o Mbappé estava na Suécia, e aí tem uma investigação acontecendo, não dá para dizer que foi ou não foi, né? Não é o caso, mas pode ter sido isso também que afetou ali o do treinador da França não chamar ele.
mas independente disso, a ausência do Mbappé é uma ausência grande, né, para a seleção francesa, que conseguiu vacilar contra Israel, uma partida que, assim, né, eu já falei, Israel era para ser o saco de pancadas e conseguiu esse empate aí com a França, e aí quase tirou a liderança do grupo para os franceses, né, esse empate com Israel. A Itália conseguiu aproveitar bem aí essas brechas, mas ainda assim, né, ficou com o segundo lugar, mas ao mesmo tempo a gente vê uma evolução aí dos italianos de conseguirem jogar de igual para igual, de ganhar da França, de ter um futebol mais interessante, que estava, acho que uma das coisas que a gente falou lá no outro podcast foi que a Itália estava devendo, que a Itália precisava se provar mais, porque senão não ia chegar a muito lugar, né? Ia correr o risco de novo de ficar fora, não da próxima fase da Nations League, mas da Copa do Mundo, né? Mais uma vez. Então, eu acho que isso foi interessante de ver, essa evolução italiana, a França, né, com essas recaídas, com esses desempenhos não tão regulares, e a Bélgica completamente decadente aí, ficando fora, e acho que, eu não sei, não lembro agora se saiu o sorteio, se já tem o sorteio dos playoffs, corre o risco aí de também ter esse rebaixamento aí, né, a Bélgica. Pois é, depois a gente vai passar certinho os confrontos, mas sim, a Bélgica vai disputar os playoffs, pode cair, né? Como eu falei, a Bélgica se escapou nos critérios de empate de Israel para não ser rebaixado. Então, era um cenário que a gente nem imaginava. Esses 4 pontos de Israel foram muita coisa nesse grupo, dá para dizer assim. Um grupo que cumpriu muitas expectativas foi o grupo A3, né? O grupo A3 que a Alemanha foi a força total, né? Venceu de 7-0 a Bósnia, e na rodada, no confronto direto, na quinta rodada, onde a Hungria podia sonhar com alguma peça, né? Já que as duas seleções estavam empatadas, a Holanda tratou de vencer a Hungria por 4-0, ali o grupo já estava resolvido. E aí na sexta rodada, com todo mundo já tirando o pé, né? A Bósnia já rebaixada, a Hungria já sabendo que ia para o playoff do descenso, 1-1 nos dois jogos, 1-1 Bósnia e Holanda, 1-1 Hungria e Alemanha, com gol de cavadinha dos Bossolai. Classificação final, a Alemanha com 14, Holanda 9, Hungria 6, Bósnia 2 pontos. Lembrando que a goleada da Alemanha sobre a Bósnia foi a maior da história da Liga das Nações. João, o grupo cumpriu o script, né? A Alemanha sobrando, acho que se destaca a Alemanha justamente por isso, né? A gente viu o retrospecto ruim que foi a Alemanha no ano passado, a evolução que ela teve durante a Eurocopa, né? Onde chegou até as semifinais, e agora consegue, né, mostrar um nível muito bom de futebol, né? Consegue chegar muito. Isso se deve à chegada do Julian Nagelsmann, né? A gente falou que o Nagelsmann, quando chegou lá atrás no passado, tinha um ano para conseguir recuperar a Alemanha. Ele recuperou, né? A Alemanha não estava nesse cenário, né, como está agora. Já coloca a Alemanha em outro patamar, volta ao patamar que ela merece dentro do continente europeu. Exatamente. A gente sabe que a Alemanha tem um elenco bom, bons jogadores, então o que faltava ali era um acerto, né? Alguém para ajeitar essa seleção para jogar melhor. E vem acontecendo. E realmente, na Alemanha, não dá para dizer nem que tropeçou muito, né? Porque, igual você falou, esse último jogo aí não valia muita coisa. A Alemanha já estava classificadíssima, e empatou com a Hungria, e o outro empate foi com a Holanda, que era a concorrente direta, um duelo entre grandes seleções. Então, acho que, né, um 2-2 ali, o empate não é um problema para a campanha. Então, o resto dos jogos, a Alemanha passou o trator em cima dos adversários, fez o que deveria fazer e classificou. E aí a Holanda em segundo lugar, também fazendo bem a sua obrigação. E a Hungria é uma seleção que dá aquele trabalhinho, né? Tem bons jogadores ali, comandados pelo Szoboszlai, né? Que você citou, mas ainda falta mais poder de fogo para conseguir encarar duas seleções maiores que ela, e aí fica de fora. E a Bósnia, coitada, né? Muito mal, né? Tomando goleada, só apanhando nesse grupo aí. Foi realmente saco de pancadas aí desse grupo A3, né? Que era uma coisa que a gente projetou, né? Chegou a projetar isso, né? Até mesmo o nível da Hungria, que a Hungria apresentou nos últimos anos, era muito difícil, né? Imaginar que a Bósnia fosse apresentar algo diferente disso. A Hungria, acho que fica o destaque que a Hungria chega na edição 2021 para a Liga A, e aí todo mundo achou que ela ia ser o saco de pancadas, né? Na última edição. E ela permaneceu, né? Ela ficou mais uma vez, né? Óbvio, vai disputar o playoff, né? Que era uma novidade, mas se fosse no formato antigo, ela estaria já garantida. Vamos ver se ela consegue se manter, né?
conforme os adversários, mas é um grande destaque a Hungria que consegue se manter. Lembrando, a Hungria começou a Liga das Nações na primeira edição lá em 18-19 e na Liga C. Ela conseguiu subir e chegar nesse patamar. E agora, fechando no grupo D também deu um pouco da lógica. A Espanha passou o carro, venceu a Dinamarca por 2-1 fora de casa, garantiu a vaga. No jogo ali, que era um confronto desesperado, a Suíça precisava da vitória dentro de casa para seguir firme. Um jogo que os dois goleiros foram muito bem, empate 1-1 com a Sérvia. Aí nisso a Suíça já cravou seu rebaixamento. Na última rodada, num jogo maluco, sem nenhuma pretensão digo, sei lá, mas é porque a Espanha já estava com vida definida, a Suíça também. A Espanha venceu por 3-2, um jogo malucaço. E no jogo que valia o acesso, o Schmeichel apareceu muito bem e a Dinamarca segurou o empate com a Sérvia em Belgrado por 0-0. A Espanha passou com 16 pontos na liderança, a Dinamarca com 8, a Sérvia com 6 pontos, vai para o playoff do rebaixamento, e a Suíça rebaixada direto para o grupo, para a Liga B. João, a gente tinha uma dúvida, né, dessas 3 seleções inferiores, porque a Dinamarca vinha, né, com o novo treinador, estava com o treinador interino, agora o Brian Himmer assumiu de maneira efetiva nesses últimos jogos, e a Dinamarca, mesmo tendo essa questão, né, da mudança, todo esse momento que teve, junto com o Katjas Rudan, né, que foi o treinador que comandou a Dinamarca naquela Eurocopa, comandou por muitos momentos, né, históricos que a Dinamarca viveu nos últimos anos. Ele deixa a seleção, assume o treinador interino, o Lars Christensen, consegue, né, por jogos até outubro, manter a Dinamarca bem. A Dinamarca consegue o acesso em meio a esse momento de transição, que era um momento que secava muito dúvida. E a Suíça, talvez, até porque o que a Suíça apresentou na Eurocopa é um pouco quanto frustrante esse rebaixamento, né? Aí sabe, são 3 seleções muito próximas ali, mas uma delas ia ter que cair, mas talvez a Suíça, pelo que mostrou, né, acho que a gente palpitou na Sérvia para esse rebaixamento, a Sérvia conseguiu se manter, e a Espanha, claro, sobrando, atual campeã da Euro, sobrando bastante, atual campeã da Liga das Nações também. Exatamente, Saf. Foi meio surpreendente a Suíça caindo já de cara, porque pelo momento ali era a Suíça brigando com a Dinamarca e a Sérvia ficando no último lugar, porque não vinha realmente numa boa fase, né, a seleção. Então era isso que se projetava com alguma, digamos, com alguma porcentagem de realismo aí, né? Mas o que a gente viu foi, né, uma Suíça muito complicada, uma situação muito complicada, não jogando bem, desperdiçando aí pontos, e, né, perdendo para a Sérvia, que teoricamente seria, né, essa seleção mais fraca, e aí não, né, se perdeu, não conseguiu fazer nada, ser rebaixada direto, e a disputa, né, acabou ficando aí entre Sérvia e a Dinamarca que talvez, né, mais equilibrada, digamos assim, né, um elenco mais equilibrado, conseguiu tirar essa vantagem e superar a Sérvia, né, e principalmente aí nessa reta final conseguir os resultados que precisava para classificar, porque ela acabou, né, o penúltimo jogo já perdeu para a Espanha, e aí teve que ir para o tudo ou nada para empatar ali para conseguir passar, mas, né, foi no sofrimento, na base do sofrimento, para conseguir esse empate fora de casa, né? Não foi nem na Dinamarca, foi na Sérvia, então não foi assim nessa facilidade toda, e acho que pro mata-mata, daí eu já não, né, vamos falar para frente, mas não botaria daí toda essa fé não na Dinamarca depois dessa classificação mais tenebrosa, assim, né? Mas acho que com certeza o que mais surpreendeu, né, negativamente aí é a Suíça fora, já pelo que a gente tinha visto de evolução tão grande, né, de ter deixado de ser uma seleção, né, o famoso ferrolho suíço e jogar um futebol legal ali de transição, mas não foi suficiente para a Nations League. Pois a gente fecha aí com a Espanha e Dinamarca avançando, a Sérvia no playoff do rebaixamento e a Suíça rebaixada. Já para a gente passar aqui, as quartas de final já foram sorteadas na semana passada, está gravando esse podcast dia 25 de novembro. Nós vamos ter 3 confrontos que já foram finais de Copa do Mundo: Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Croácia e França. O outro duelo entre Dinamarca e Portugal. Esses jogos acontecem em março. Lá no mês de março a gente volta aqui para repercutir, para falar de como foram essas partidas. Hora então de falar de Liga B. Liga B começando pelo grupo B1, que era o grupo que a gente
falou, que não dava para saber nada, né, João? Quem ia subir, quem ia cair, e chegou assim, né? Na última rodada chegou com 3 seleções podendo conquistar o acesso direto, 3 seleções podendo cair, né? E se desenhou, no fim das contas, com a seleção que a gente via como a pior, que teve o pior desempenho na Euro, conseguindo o acesso direto. Né? Na quinta rodada foram 2 empates, a Geórgia empatou em 1 com a Ucrânia, a Albânia em 0-0 com a Tchequia, e aí na sexta rodada, cenários muito parecidos, né? Tanto Tchequia quanto Ucrânia fizeram 2-0 logo no começo do jogo, e as outras seleções não conseguiram reagir. Derrota da Albânia, 2-1 para a Ucrânia, derrota da Geórgia, 2-1 para a Tchequia. A Tchequia classificou com 11 pontos, consegue o acesso direto. A Ucrânia, que passou a boa parte da fase de grupos na lanterna, consegue a vaga para o playoff com 8. E aí a Geórgia, que começou muito bem, né? Até goleou a Tchequia na primeira rodada, deu a impressão que ia conseguir manter o embalo, fica com 7 pontos. E a Albânia do Silvinho acabou sendo rebaixado também com 7 pontos, acabou perdendo para a Geórgia no saldo de gols. João, acho que não dá nem para falar de surpresa, decepção com qualquer dessas seleções, porque era um grupo muito equilibrado. As partidas mostravam isso. O cenário que o grupo chegou mostrava isso. Ó, a gente esperava que o Silvinho conseguisse. A gente torcia muito pelo Silvinho para que ele conseguisse manter essa permanência. Mas o cenário, né, mas é bizarro, porque o Silvinho chegou num cenário que, se ele ganhasse, ele podia conquistar o acesso direto, e se ele perdesse, ele podia cair de forma direta. Então, é uma situação, um grupo que chegou muito embolado, mostrou equilíbrio, mas infelizmente, ou felizmente, um tem que subir, um tem que cair, um tem que playoff, e assim foi determinado. Como que você viu esse grupo aí? O grupo que a gente cravou que ia ser equilibrado, e de fato foi. Foi um grupo bacana de acompanhar, porque realmente não, né, tinha só surpresas. Mas o que a gente vê aqui, né, pegando as partidas, que a Geórgia começou muito bem, né, ganhando os 2 primeiros jogos. Você falou aí, goleando a Tchequia por 4-1, depois ganhou da Albânia. Então, 6 pontos, né, 6 dos 7 pontos que ela conquistou aí nesses 2 primeiros jogos, e depois não ganhou mais, né, depois não conseguiu triunfar, porque se ganhasse mais um jogo, pronto, já tinha se classificado nesse grupo tão embolado, né, e aí conseguiu escorrer das mãos essa classificação que parecia mais certa, né. E a Albânia já mais irregular, né, até ganhou da Ucrânia, que você falou, né, começou mal, começou na lanterna, depois se recuperou. A Albânia também não conseguiu ali no final ter força, e aí até né, lógico que eu falar confronto direto, mas todos os jogos finais eram confrontos diretos, né, porque todos podiam se classificar ou não, mas não conseguiu em casa ganhar da Ucrânia, né, podia ter feito aí o resultado em casa e perdeu de 2-1, né, então uma pena aí que os comandados de Pequeno Silvio, né, não conseguiram essa classificação, faltou um pouco de força aí. Acabaram passando, né, as 2 seleções mais tradicionais, entre aspas, né, do que as surpresas Geórgia e Albânia, né? Mas não que não tivesse esse equilíbrio igual a gente falou. E agora vamos ver o que será aí dessas 2 para o futuro, porque também seleções muito em construção, aí a Ucrânia tem a guerra, né, tem muitas complicações, a Tchequia, né, uma seleção que, igual a gente falou, não foi bem na Euro, mas aí tá indo bem agora. Então vamos ver o que dá para esperar, né? Essa fase de grupos tão equilibrada não deixa a gente ter uma dimensão tão boa assim, né? Do que foi, né? Foi muito no detalhe, e aí a gente tem que ver como que será o futuro dessas 4 seleções aí no futebol, se vão para a Copa do Mundo, se não vão, né? E aguardar. Só para completar que a Geórgia foi pro playoff do rebaixamento, né? A Geórgia vai ter que jogar para não cair para a Liga C. A Tchequia volta para a Liga A depois de uma temporada, né? Ela subiu, caiu na última edição e consegue esse acesso retornando. Então, vamos ficar na guarda. E óbvio também tem a questão da Ucrânia, que ainda pode jogar a Liga A. E vamos passar para o grupo B2. Grupo B2, que é o grupo da Inglaterra. A Inglaterra que pregou uma peça em nós na última data da FIFA, né? Ficou aquela coceira no Lee Carsley. A Inglaterra que chegou com vários desfalques para essa data FIFA, entre jogadores, né, importantes, como o Palmer, como o Foden, como o Alexander-Arnold, que estava jogando muita bola na seleção inglesa. Vários desfalques, tudo conspirando para dar errado, o famoso tudo certo para dar errado. Com o Lee Carsley já com, né, o contrato vencendo, o Thomas Tuchel já anunciado para assumir no ano que vem. E a Inglaterra vai em Atenas, um jogo que a Grécia podia basicamente garantir o acesso com um empate,
e mete 3-0 na Grécia. A Grécia que tinha vencido a Inglaterra no Wembley e consegue respirar aliviado. Aí no outro jogo, a Irlanda venceu a Finlândia por 1-0. Esse resultado decretou o rebaixamento da Finlândia. E na última rodada, a Inglaterra, para confirmar a classificação, meteu 5 na Irlanda. A Grécia, que fechou também com uma excelente campanha, 2-0 para cima da Finlândia. A Inglaterra subiu a primeira colocação com 15 pontos. A Grécia ficou na segunda colocação com 15 pontos. Né? Ficou atrás dos critérios de empates, também no confronto direto, mas muito interessante essa campanha na Grécia. Na terceira colocação, a Irlanda com 6, a Finlândia com 0. João, a Inglaterra sofreu um pouco, mas fez a sua função. Eu lembro que você tinha falado, se a Inglaterra não subisse com 100% de aproveitamento, poderia considerar até uma vergonha. Mas, dado as circunstâncias que chegou na última rodada ali, com o time inteiro fora e o Lee Carsley já pendurado, a chance de ter evitado a tragédia até que saiu com um bom sabor bom, né? Podia ser pior. Acho que a situação é um pouco disso. Mas a Grécia, para mim, é um destaque desse grupo, porque eu lembro que a gente ficou debatendo, achava que as 3 seleções iam ficar meio próximas, né? Colocou até a Finlândia um pouco para baixo, mas que ia ter uma briga por Grécia e Irlanda pela segunda vaga. Não aconteceu isso em nenhum momento, né? A Grécia vai disputar pelo menos o playoff para ver se consegue o acesso, enquanto a Irlanda vai para o do rebaixamento. Enfim, como que você vê e qual que é o saldo que você tira que Thomas Tuchel vai assumir essa seleção a partir do ano que vem? Acho que, falando primeiro do grupo, é surpreendente, assim, como é que a Grécia conseguiu chegar nesses 15 pontos, né? Porque não imaginava isso tudo, não deles. Mas se você vê, né, lógico, ganhou das 2 seleções mais fracas, né? A Irlanda e a Finlândia, os 12 pontos ali, e ganhou uma da Inglaterra. Então, isso é o que justifica aí essa pontuação. Então, foi mais esse, entre aspas, vacilo da Inglaterra aí de ter perdido em casa para a Grécia, que teoricamente deveria vencer, né? Mas, assim, completamente surpreendente a Grécia ter conseguido esse resultado. Vamos ver aí se esse gás vai durar para frente ou não, porque é completamente maluco aí pensar na Grécia essa nova potência novamente aí, né? Mas, né, Finlândia realmente, coitados, né, não conseguiram ganhar nenhum jogo. A Irlanda só ganhou da Finlândia, então muito pouco, né, que apresenta aí para ganhar só do saco de pancadas. E a Inglaterra, acho que, igual você me lembrou bem, não fez mais que a obrigação dela aí, ganhou essa pontuação, 15 pontos, beleza. Você falou aí, teve essas dificuldades de escalação, de lesão, né, o famoso vírus FIFA, né, que aflige os jogadores aí nas datas FIFA, antes e depois também. É um período nebuloso, mas acho que realmente, né, 15 pontos, não vou crucificar a Inglaterra aí por ter perdido 3 pontos para a Grécia. Eu acho que tá perdoada, conseguiu bem. E eu acho que o Tuchel pega a seleção, né, muito bem, né? Uma seleção fortíssima. A gente já fala isso sempre em todos os podcasts que a gente já gravou nesses últimos anos aí, de que a Inglaterra é uma seleção forte, mas que falta ali um acerto, falta o detalhe, falta alguma coisinha ali para que eles realmente tenham alguma conquista maior. Mas não é falta de elenco, né? Esse acerto mesmo, não é falta de jogador, porque talentos a Inglaterra tem vários aí que já estão se destacando há vários anos, então acho que o Tuchel tem uma bela de uma mão de obra em mãos aí para trabalhar. É uma dor de cabeça boa que ele vai ter aí para conseguir escalar essa seleção. Lembrando, o Thomas Tuchel vai ter essa pressão interna. A gente já viu como foi a reação da imprensa inglesa com o anúncio dele, né? Várias críticas, porque, né, trazer um treinador de fora daqui, pra quê, né? A gente é o dono do futebol farm home, e aí vem um treinador estrangeiro, os caras ficaram meio boladão lá. Então qualquer tropecinho que ele vai ter, perdeu pra Alemanha, rolar. Acho que o Thomas Tuchel não é uma boa ideia, né, João? Se você quer completar isso. Saf, e eu, inclusive, assim, eles falam tudo isso, né? Ficam com essa... Não sei nem qual a palavra para colocar disso, né? Mas que como se eles fossem, né, ainda, né, os donos do futebol, sendo que a Premier League nunca um treinador inglês ganhou, né? Tem esse pequeno detalhe aí que o campeonato nacional deles nunca foi ganho, né, desde a era Premier League. Então é meio complicado aí falar isso. Alguém pode falar, mas o Alex Ferguson é escocês, tá? Só para fazer esse respaldo aqui importante.
E acho que a Grécia também passa muito pela tomada do Ivan Ivanovic, né, que foi o treinador que assumiu a Grécia no meio do ano, né, e teve sua primeira experiência na Liga das Nações, né, conseguiu fazer esse time render de forma muito boa. Né, acho que as vitórias fora de casa contra a Finlândia e a Irlanda são resultados muito assertivos, justamente por isso. Né? Talvez a Finlândia nem tanto, porque foi na última rodada, já com a Finlândia enterrada, mas a vitória contra a Irlanda fora de casa, se não me engano, foi até de virada. Foi um resultado muito, muito surpreendente. Acho que justamente isso, ela conseguiu, nos confrontos diretos contra as seleções mais próximas dela, ela conseguiu bater bem. Foi 2-0, na verdade, não foi de virada não, mas foi um jogo onde a Grécia jogou muita bola, né? Eu recordo, viu até a parte final desse jogo, conseguiu mostrar sua força, sua superioridade. Então, é um jogo muito interessante. O João até mandou aqui no chat interno 4 jogos que tomam gols, ou seja, né, conseguiu. Os jogos que tomou gol foi só a Inglaterra, porque no jogo que vence em Wembley é 2-1 o resultado, depois acaba perdendo por 3-0 em casa. Mas é uma campanha para se destacar, até mesmo a gente pensando em eliminatórias da Copa do Mundo que vem por aí, né? Vamos ver qual vai ser o grupo da Grécia. Né? Dependendo da situação, a Grécia pode até brincar de ir para a Copa do Mundo. Agora a gente vai para o grupo B3, esse grupo também a gente previa um equilíbrio, e aconteceu que o Haaland fez a diferença e também mais uma pipocada austríaca. Na quinta rodada, a Áustria venceu o Cazaquistão por 2-0. A Noruega, que tinha tomado 5 da Áustria dentro de casa na rodada anterior, fora de casa, perdão, mas na rodada anterior, estado completamente inesperado, foi lá na Eslovênia. A Eslovênia também viva na briga pelo acesso e meteu 4-1 na Eslovênia. Estado tanto quanto surpreendente. Chegou na última rodada, a briga era entre Noruega e Áustria, né, pelo acesso. A Áustria tinha vantagem, né, do saldo, tinha tudo, confronto direto. A Noruega cumpriu seu papel, fez 5-0 no Cazaquistão, e a Áustria conseguiu empatar com a Eslovênia em 1-1. A Noruega do Haaland consegue o acesso com 13 pontos, a Áustria com 11, a Eslovênia com 8, o Cazaquistão rebaixado com 1. João, a gente falou, né, que seria uma briga interessante, mas desaponta o jeito que a Áustria perde esse acesso, né, com o empate em casa no último jogo, né, tendo tudo para garantir essa vaga, o futebol que a Áustria vem demonstrando. Até demorou para engrenar, né? Na primeira rodada não foi tão bem nos primeiros jogos, depois na quarta rodada conseguiu fazer 2 goleadas, e aí agora fica para trás, né? Vai para disputar o playoff. A Eslovênia, que era uma seleção que a gente colocar que podia, né, aprontar, até pegou forte. O Cazaquistão mostrou que aquele rendimento que a gente viu nas eliminatórias ficou nas eliminatórias, né? Que era a grande dúvida que a gente tinha lá no começo, né? Se o Cazaquistão ia mostrar alguma coisa que a gente viu nas eliminatórias para Euro agora. Não mostrou. Acabou sendo salto de pancadas do grupo, fez um pontinho só. Enfim, como que você vê esse acesso da Noruega do Haaland? Enfim, a gente vai poder ver o Haaland jogando pela seleção em alto nível, né? Vamos ver se vai ser um saco de pancada na Liga A ou vai poder bater de frente. Pois é. E é curioso ver que a primeira rodada a Noruega conseguiu a façanha de empatar com o Cazaquistão. Esse ponto aí que o Cazaquistão conseguiu não foi com a Eslovênia, não, que foi a terceira colocada, foi com a Noruega, né? Então, o que tira mais o mérito também da Áustria, porque a rival perdeu pontos contra a pior seleção e eles ainda assim não conseguiram se classificar, né? Em primeiro. Então, é complicado ver como a Áustria desperdiçou essas chances aí. Poderia ter ido melhor com a Eslovênia, né? Empatou um jogo com eles e o outro também, empatou os dois, né? Isso aí também faz uma diferença absurda, pelo menos se ganhasse em casa, né? Era mais 2 pontos aí que empatava com a Noruega. Então, de erro em erro, de bobeira em bobeira, a Áustria perdeu essa vaga aí que estava assim, quase carimbada ali para eles em primeiro lugar, mas, né, não conseguiram, vacilaram demais. Noruega, igual você falou, o Haaland faz uma diferença muito grande nos resultados para eles, com os gols que ele marca. Ele que fez 7 gols, né, pela Noruega nessa Nations League, então é um número altíssimo, né, pensando que a Noruega fez 15 gols e ele teve 7, né, então é quase metade dos gols foram marcados só pelo Haaland. Então acho que a Noruega vem bem. Não sei, né, igual você falou, a gente não sabe como que vai ser ela no confronto com seleções maiores, porque é uma seleção talvez mediana ali, né, meio de caminho, não sei, a gente não consegue nem ter uma noção tão certa assim de que prateleira que ela se encontra, né, porque ela não faz tantos jogos assim com seleções tão maiores, né, só. Mas vamos ver aí o que vai dar desse acesso da Noruega.
e, né, apenas lamentar que a Áustria conseguiu esse resultado tão ruim. A Eslovênia até consegue um resultado surpreendente de estar brigando, né, mais diretamente aí por essa vaga. Não dava para saber assim, né, pela Euro até que animou mais, mas, né, não sei não sei, né, ainda era muito imprevisível de se dizer, e o Cazaquistão sai feliz aí com esse pontinho conquistado, volta para a sua liga de origem e vamos ver o que vai acontecer para frente. O que fica a decepção do Cazaquistão é como a gente falou, o Cazaquistão foi uma seleção que na eliminatória da Euro no ano passado brigou até o final para ir para a Euro, né? E saiu sem fazer um gol na Liga das Nações, então realmente foi um nível muito abaixo daquilo que tinha apresentado anteriormente. Foi um 2023 fora da curva, já dá para a gente cravar assim, enquanto a Áustria perde a chance aí da oportunidade da Noruega. E falando em quem pipocou, aí não tem como, né? O que a Turquia fez no grupo B4 é digno de todas as vaias possíveis. No grupo, na quinta rodada, a Islândia venceu Montenegro por 2-0, esse resultado sacramentou o rebaixamento de Montenegro, e aí a Turquia recebeu o País de Gales, precisava da vitória, uma vitória já garantiu o acesso turco. O Artur Angulo teve a chance lá aos 44 do segundo tempo, já no finalzinho de jogo, e mandou um pênalti para fora. 0-0, nenhum clima de drama, porque a Turquia só precisava de uma vitória com Montenegro já rebaixada. E aí fomos para a última rodada, o País de Gales precisava fazer sua parte e torcer por um vacilo da Turquia, ganhou da Islândia por 4-1 de virada, de Cardiff, ou seja, fez o seu papel, e a Turquia fora de casa mostrou aquilo que a gente espera da Turquia, né? Com o hat-trick do Kristovic, a Turquia foi eliminada, né? Não conseguiu acesso. País de Gales ficou com esse acesso com 12 pontos, Turquia com 11, Islândia 7, Montenegro 3. João, é surreal o que aconteceu, né? Não tem, ainda mais com aquele Angulo, que o Benfica gastou uma grana para levar ele para ser o 9 agora do Benfica, e na hora de ele decidir ele, o país dele, ele perde essa oportunidade, e a derrota para o Montenegro é um negócio completamente surreal ali, né? O que aconteceu nessa última rodada. O País de Gales não é bobo nem nada, ele foi para Istambul, né, para conseguir jogar por um empate, conseguiu, e ainda conseguiu, fez a sua parte, né? Contou com um vacilo, não sei quanto de grana galesa entrou numa conta aí de Montenegro, mas conseguiu acesso graças a essa pipocada tão tradicional, pipocada turca que vemos no futebol. Cite Arthur, por favor, nesse momento. Exatamente, era o que eu tinha lembrado, que, como diz o nosso amigo Arthur Henrique, né, que a Turquia joga como nunca e perde como sempre, mas e também, assim, além desse vacilo contra Montenegro, eliminado Montenegro consegue ganhar de 3-1 da Turquia, né, mas a Turquia não conseguiu ganhar o confronto direto com o País de Gales, né, os dois jogos foram empates. Se ganhasse em casa ali, também já tinha conseguido se sair melhor do que o adversário com mais pontos já. Então isso faz muita diferença o confronto direto, né, nesses grupos que tem algum equilíbrio, tem que ganhar ali do concorrente para que você possa se dar melhor, né? Você ganha 4 pontos ali do adversário que ganhou só 1, você já sai na frente, porque os outros 2 adversários eram, né, digamos assim, adversários que os pontos eram mais garantidos, apesar da Turquia também ter vacilado contra Montenegro. Mas, incrivelmente, se eles tivessem vencido o Gales, não teria feito essa diferença aí, essa derrota, os montenegrinos. Mas vamos ver aí, Gales, que a gente não botava aquela fé, classifica em primeiro e consegue aí uma campanha com mais dignidade aí depois de campanhas menos expressivas nas competições, né? Vamos ver aí o que dá dessa seleção de Gales para frente, porque realmente surpreendeu. Lógico que, né, beneficiados pelo vacilo turco. E o vacilo fica mais acentuado quando a gente lembra do pênalti perdido contra Gales no finalzinho do jogo, né? Tava com tudo na mão, a Turquia vai disputar os playoffs para ver se cai, para ver se eles conseguem o acesso por meio deles, né? Então já é um ponto aí para a gente considerar. Vamos agora para a Liga C, no grupo C1. João, a gente tinha colocado aqui que a briga por acesso a esse grupo também é ser palmo a palmo, e foi, né? A gente viu Suécia e Eslováquia indo até o final
até a quinta rodada, quando a Suécia conseguiu a vitória no confronto direto, 2-1 para cima da Eslováquia, ali matou o grupo, mas as seleções estavam empatadas, né, com 9 pontos, com 10 pontos, perdão, ou seja, foram indo de cabo a rabo, da mesma forma que nós tivemos a disputa lá embaixo pelo rebaixamento, e o Azerbaijão, do nosso Fernando Santos, não conseguiu nem isso, né? Não conseguiu escapar do rebaixamento, já havia perdido para a Estônia no primeiro confronto, né? Na Estônia, realmente foi uma partida muito ruim, eu consegui assistir essa partida por inteiro, e o Azerbaijão deixou muito a desejar, e aí, agora, né, conseguiu a proeza de ser rebaixado no empate em 0-0. Esse jogo em Azerbaijão, o Azerbaijão precisava da vitória, até fez um jogo assim, mais ofensivo, mas não conseguiu sair do 0-0. E aí, na última rodada, com tudo já definido, a Eslováquia fez 1-0 na Estônia, e a Suécia, com 4 gols do Jokers, artilheiro aí, então, da Liga das Nações por completo, né, que você tinha antecipado, fez 6-0 no Azerbaijão. A Suécia consegue o acesso direto após um ano ruim, né, porque não conseguiu ir para a Euro, né, não conseguiu nem passar perto da classificação para a Euro no ano passado. Dessa vez consegue esse acesso, né, ganha o grupo, isso vai ser importante na questão de eliminatórias da Copa do Mundo, né, consegue uma vaga, já pode ir para a repescagem, caso não vá bem nas eliminatórias. A Eslováquia fica nessa colocação com 13 pontos, vai disputar o play-off do acesso. A Estônia fica na terceira colocação e se safa, né? Porque no play-off da Liga C é só para os dois melhores últimos colocados. Então a Estônia na terceira colocação está garantida no ano que vem. E o Azerbaijão foi um dos 2 piores últimos colocados, rebaixado direto. João, a contratação do Fernando Santos era muito para começar uma evolução no futebol do Azerbaijão, né? A gente lembra que a apresentação foi muito falada sobre isso, né? E a gente termina o ano já com uma possibilidade até de demissão do Fernando Santos no Azerbaijão, porque a Liga das Nações foi catastrófica. Enfim, como avaliar essa briga ferrenha que a gente tinha projetado entre Suécia e Eslováquia, e claro, o rebaixamento do Azerbaijão, que decepciona pelo projeto que havia com o Fernando Santos à frente da seleção do leste europeu. Queria dizer que esse podcast já sabia, né, do desempenho complicado do treinador Fernando Santos desde que ele ainda estava treinando Portugal. Então, a gente já alertava aí as seleções para fecharem os seus portões, né, para evitar que o Fernando Santos entrasse ali para treinar a sua equipe, né, e causasse essas complicações. O Azerbaijão acabou deixando aí, né, abertos os portões. Ele foi treinar e aí, né, conseguiu esse resultado complicadíssimo de marcar um pontinho só. Mas né, um trabalho, brincadeiras à parte, é um trabalho muito fraco, né, do Fernando Santos. Tinha essa esperança e tal, mas acho que vai muito pelo nome, né, pelo que ele já conquistou e tal, mas que a gente sabe que já faz muitos anos aí que ele não vem apresentando esse desempenho que né, o garantiu glórias. Então tem que se pesar isso aí para o Azerbaijão de pensar num projeto mais a longo prazo e não talvez nesse resultado imediato que eles imaginavam ter com um treinador que já foi de ponta, né? E acho que da Estônia não tem nem o que falar muito, assim, só né, não conseguiu nem ganhar os 2 jogos do Azerbaijão, né? Isso é lamentável, tinha que ter ganhado os 2 jogos. Acho que, né, a gente tem que destacar aí essa briga Suécia e Eslováquia, que as 2 seleções empataram o primeiro jogo, né? A gente fala do confronto direto, né? Empataram o primeiro jogo, então o segundo jogo entre elas era o jogo mais do que decisivo, né? E aí a Suécia consegue ganhar e assim se garante em primeiro lugar, né? Acho que uma briga bem franca, digamos assim, né, entre as 2 equipes, para que a Suécia conseguisse sair vencedora e passar. E graças muito, né, ao atleta que o Sofi falou, né, o Gyökeres, que está fazendo uma temporada espetacular, né? No ano anterior já tinha feito um ano maravilhoso lá pelo Sporting, e agora faz um ano maravilhoso pelo Sporting e pela seleção também, sendo muito importante, né, com 9 gols. Um jogador que tem uma qualidade impressionante, né? 9 de 19 gols da Suécia foram marcados pelo Gyökeres. Então, acho que dá para a gente ter a gente falou aí, né, de acesso a gente falou aqui de acesso das seleções, de não imaginar o que poderia ser, o que não poderia ser, mas eu acho que da Suécia dá para a gente imaginar uma seleção
competitiva, que vai dar trabalho para as outras que estão na primeira prateleira, porque a gente já sabe que tem outros jogadores, né, que tem qualidade e que junto com o Gyökeres, né, formam uma seleção mais competitiva. Então, acredito que ele é o cara que dá esse algo a mais para uma seleção que já está, né, organizada. Então, vamos ver aí o que será para frente, mas tenho otimismo com a Suécia. Um amigo meu português que falou que o Fernando Santos esqueceu que o Azerbaijão é muçulmano e Nosso Senhor de Fátima não ajuda lá. Mas aí fica aqui a lembrança só que o Fernando Santos estava na Polônia, né? E a Polônia é majoritariamente católica e também não ajudou muita coisa. Enfim, né? Acho que a dupla do Gyökeres com o Isaac é uma coisa que é uma tendência muito legal da gente observar na seleção sueca, né? Que pode fazer diferença para a Suécia voltar a uma Copa do Mundo. Né? Enfim, eu estava até citando aqui, ó, eu achei uma notícia do site Idman e PIS, né, do dia 21 de novembro, que ele fala que há uma expectativa, uma especulação. Diz que o presidente da AFA, né, que é a Associação de Futebol do Azerbaijão, Rosman Najaf, iniciou discussões e também quer conversar com o Fernando Santos, até para o próximo futuro, porque foi uma decepção, como a gente falou. O Fernando Santos foi levado para lá com essa ideia de começar uma revolução no futebol do Azerbaijão. E tudo bem, não é um treinador de primeira ponta, mas pro nível do Azerbaijão devia dar uma resposta, né? Que a gente esperava. Uma coisa é você querer botar o Fernando Santos numa seleção de alto nível europeu, aí você não vai ter decepção. Mas por nem no Azerbaijão dar uma resposta positiva já é complicado, já como diria Ibro Lavin. Só que tem um detalhe, são 4 anos de contrato lá do Fernando Santos com o Azerbaijão. Então, essa rescisão, se vier, vai ser uma graninha que vai entrar para Portugal. Então, vamos ficar de olho. Agora vamos passar para o grupo C2. No grupo C2 aconteceu o que a gente projetou até de certa forma com algumas outras surpresas que a gente falou ao longo dos podcasts de análise da FIFA. Na quinta rodada, o Chipre venceu a Lituânia por 2-1, garantiu a permanência, rebaixou a Lituânia, e a Romênia ganhou por WO do Kosovo. O que aconteceu? Esse jogo estava 0-0, vieram cantos, né, xenofóbicos por parte da torcida em Bucareste. Isso já tinha acontecido na partida de ida, se não estou enganado, né, gritos cantados como Sérvia, Sérvia, Sérvia. O Kosovo se retirou do gramado. A UEFA definiu assim que a seleção da Romênia está punida, vai jogar um jogo com o portão fechado, tomou uma multa, mas o Kosovo não devia ter saído do gramado, então 3-0 para a Romênia. Parabéns, UEFA, tomando decisões sempre brilhantes. Ó, tipo, você tá certo, mas fez errado, né? Tipo, qualquer coisa que a UEFA faz. E aí, na última rodada, ainda estava indefinida a situação, né? Foi definida depois, a Romênia ganhou do Chipre de 4-1, o Kosovo venceu a Lituânia por 1-0. A Romênia, com isso, passou com 100% de aproveitamento, 18 pontos, embora na real tenha sido um empate, até porque quando o Kosovo sai de campo, já estavam nos acréscimos do segundo tempo. O Kosovo fica na segunda atuação com 12, o Chipre é o sexto colocado com 6, a Lituânia com 0. João, tem esse fato lamentável da partida em Bucareste, mas vamos pensar, ignorar o extra-campo, era o que a gente tinha projetado, né? A Romênia até sobrando, né? Mesmo com a troca de treinador, né? A chegada do novo treinador, o treinador consagrado para comandar a sua seleção, que no caso o Mircea Lucescu, aquele mesmo do Shakhtar, que ficou famoso do Shakhtar, enfim. A gente via uma Romênia com força nesse grupo, mas que o Kosovo era a seleção que a gente palpitou para ficar na segunda colocação. Talvez a grande surpresa desse grupo, e até mesmo, se a gente pega o retrospecto das partidas contra as seleções grandes, é a Lituânia ser rebaixada com nenhum ponto. Porque a Lituânia, ela acaba perdendo os 2 jogos para o Chipre, e aí óbvio que pesa o confronto direto, mas se você pega o jogo contra a Romênia, ela perde por 3-1, mas é um jogo que ela conseguiu segurar 1-1 até por volta ali dos 35, 40 do segundo tempo. Depois, ela perde de virada para o Kosovo e também perde para a Romênia por 2-1. E depois, a gente foi rodada 1-0 para a Lituânia, enquanto o Chipre tomou goleada de todo mundo, basicamente. Então, a questão técnica da Lituânia de campo foi muito superior ao Chipre, mas no confronto direto perdeu os 2 jogos e aí não tem o que fazer, né? Um abraço para o Gaiteiro. Enfim, como que você viu o grupo com e sem essas questões de extra-campo? Realmente foi no detalhe, né, que a Lituânia perdeu os jogos, né, como você falou, né, você olha assim, 0 pontos, né, meu Deus do céu, como assim, né, mas perdeu sempre de pouco, né, as partidas sempre num detalhe, mas, né, o futebol é cruel, né, o futebol ali não te dá mais benefício ou menos benefício se você se esforçou mais ou menos, ele só te dá esse benefício se você marcar gol e ganhar. Daí você pode falar, não, ele se esforçou mais, se esforçou menos, mas se perdeu, não adianta, né? Todo mundo perde, independente de se esforçar mais ou não, né? De tomar mais gols ou menos.
E aí o Chipre conseguiu ganhar esses confrontos diretos, como você falou, né? Loucura. Que o Chipre, mais conhecido como um paraíso fiscal do que pelo futebol, mas aí, enfim, né? Conseguiu ganhar da Lituânia e é isso aí, se mantém. E a briga que a gente viu, né, em campo, realmente era isso, né? A gente colocou mesmo, acho, a Romênia como favorita, porque também já tem um retrospecto de ter quase ido para Copas e tal, né? Ter disputado mais ali perto do que Kosovo, que é uma seleção ainda, dá pra gente dizer assim, lógico que teve seleções formadas recentes e que conseguiram resultados mais imediatos, como até a própria Croácia, né, se você for ver, por formação, a Sérvia também, que já foi para a Copa e tal, mas Kosovo ainda parece uma seleção em formação, vem buscando jogadores, aquela coisa de tipo, de jogador descendente de kosovares e tudo mais, né, para jogar, para que a seleção se fortaleça, e já consegue esse segundo lugar disputado aí, e o que você falou aí, essas questões étnicas dessa região são bem complicadas. Eu não tenho conhecimento suficiente para chegar aqui e falar certinho, né? Você pode ouvir um Xadrez Verbal, um Fronteiras Invisíveis do Futebol, que tem explicações maravilhosas aí sobre como que funciona o futebol e a política e as relações aí nessa região, mas o Kosovo sofre muito, né, por causa dessas separações, essas brigas com os croatas, com os sérvios principalmente, né, aí tem as partes muçulmanas, as partes cristãs e tudo mais, e isso acaba refletindo, por mais que algumas pessoas falem que não, né, Salaf, tem gente que fala que não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com futebol sim. Futebol é um reflexo também, e aí acaba acontecendo essas coisas lamentáveis em campo aí com a seleção, e a UEFA tomando atitudes mais lamentáveis ainda, né? Tá pegando fogo, a UEFA vai lá e joga álcool para resolver o problema, né? Pô, UEFA, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá querendo aumentar o incêndio. Então não dá. É triste que isso tenha definido, porque, igual você falou, né? O jogo tava empatado, o jogo tava quase acabando, e eles falaram, não, vai acabar 3-0, pelo amor de Deus, né? A Romênia não precisava disso, né, esportivamente, porque ia passar de qualquer jeito, e o Kosovo também não deveria ser tratado assim, dessa maneira, para se lidar com uma situação tão complicada como essa. Mas, enfim, acho que é isso que a gente pode falar desse grupo, que o lado de fora pesou mais do que exatamente o futebol, né? Pois é, e acho que a UEFA fazer isso, ela desvalida totalmente a ação do Kosovo. E a gente viu várias vezes pessoas lutando para que, quando acontecesse isso, as seleções tivessem essa postura, né? Tanto em caso de racismo, tanto em caso de xenofobia, né? Às vezes que parece que fazem isso no futebol, vira vítima, né? E é bizarro você tratar como isso. Até porque a UEFA puniu a Romênia, sabe? Poxa, e aí a gente lembra aqui do caso da Euro também, que a UEFA ficou sem saber o que fazer, e enfim, né, e ficou sem saber o que fazer naquela questão do jogo entre Croácia e Albânia, né, que todo mundo começou a xingar a Sérvia, enfim, né, tem um caso contrário, que a Romênia e a Sérvia, né, a população são próximas, e aí tem toda a questão. O João até lembrou que no nosso chat interno o Kosovo não é reconhecido pela maioria dos países, né, mas no futebol é filiado à FIFA e à UEFA, então tem o direito de jogar, enfim. É complicadíssimo essa situação, a gente sabe que no leste europeu tem muito disso, mas a UEFA tem que tomar uma postura ágil, porque ela diz, você errou, então, sei lá, se não posso criticar, mas se o outro sai é mimimi, o que você está querendo falar com isso, né? Foi uma postura tanto quanto ruim da UEFA, no fim das contas, né? Se colocasse lá a punição no jogo 0-0, tá ótimo, né? Não ia alterar nada, não precisava tirar para dar um WO para a Romênia, mas acho que você só considerar o jogo estava acabando 0-0, põe um fim e você mostra que, a gente vai punir quem agir assim, mas não, né? É complicado tomar uma decisão minimamente coerente. E vamos para o grupo C3. No grupo C3, aí vem para mim a grande surpresa dessa Nations League, talvez por completo. Aí a gente errou feio, hein, João? Vamos lá, na quinta rodada, o Luxemburgo perdeu em casa para a Bulgária por 1-0 e a Irlanda do Norte venceu o Belarus por 2-0. E na última rodada, Bulgária e Belarus empataram em 1-1, e a Luxemburgo perdia por 2-0 para a Irlanda do Norte, mas conseguiu empate 2-2. Nesse grupo, a Irlanda do Norte subiu com 11 pontos, a Bulgária fez 9,
Belarus 6-7 e Luxemburgo não venceu nenhum jogo, só 3. Para quem não ouviu a prévia, a gente colocou o Luxemburgo como favorito ao acesso nesse grupo, até pelo que o Luxemburgo fez nas eliminatórias da Euro. A mesma questão no Cazaquistão, só que o Luxemburgo foi até mais enfático. O Luxemburgo, naquela eliminatória, por exemplo, tomou 15 gols, se eu não me engano, e, 14 foram de Portugal. Então foi uma seleção que brigou, de fato, com a Eslováquia, naquela situação, pela vaga na Euro. E num grupo como esse, a gente esperava que, fosse, não digo sobrar, mas tá lá em cima. A gente viu muito pelo contrário, o Luxemburgo sofrendo em todas as partidas, não venceu nenhuma. Obviamente, o jogo contra a Belarus, o goleiro de Belarus virou o Yashin no jogo, foi bizarro. Mas o Luxemburgo acaba se safando do rebaixamento direto por conta desses 3 empates. Vai jogar o playoff para não cair na próxima rodada, na próxima data de março. Por outro lado, a gente tem o acesso da Irlanda do Norte, que, beleza, era a seleção que realmente falou, ou vai ficar no Luxemburgo ou a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte cumpriu expectativas, conseguiu acesso. Mas o grande destaque é a Bulgária, João? Bulgária, que a gente já falou algumas vezes, que não vinha rendendo, vinha deixando a desejar em vários pontos do futebol, em nenhum momento lembrava a Bulgária, que a gente já viu, fez uma eliminatória da Euro bizonha, perdeu para a Lituânia, por exemplo, alguns jogos, mas conseguiu uma vaga ao playoff do acesso. Eu acho difícil a Bulgária subir, mas só tiver a Bulgária num cenário, vamos dizer, assim, mais decente, já é um motivo, não digo de festejar, mas é um motivo de a gente olhar, opa, será que vai acontecer alguma coisa diferente aí? E como que você vê essa nossa grande água, Jogar lá o Guerra Naval, acertamos a água bonito nessa com o Luxemburgo. Realmente, Luxemburgo nos decepcionou completamente, assim, impressionante ver como o Luxemburgo conseguiu em último, o projeto de Luxemburgo foi horroroso, porque, poxa, o Luxemburgo, igual você falou, não passou nas eliminatórias da Euro e tomou quase todos os gols de Portugal, porque Portugal desceu a porrada em Luxemburgo, escolheu o Luxemburgo para Cristo e meteu a porrada neles, porque fez 14, 15 gols neles, mas não era para tanto, para eles irem tão mal agora, porque são uma seleção mais competitiva. E aí você vê da Bulgária, que é uma coisa curiosa, que a Bulgária chegou a ganhar um jogo da Irlanda do Norte. Ganhou em casa da Irlanda do Norte. Então você pensa, não, confronto direto tá legal, mas aí foi lá e tomou 5-0 depois, também não... ganhou um jogo em casa e fora de casa tomou 5. Também não é muito... Não dá para entender, como que isso acontece, uma coisa tão dispar, Mas fez feio, Poderia ter ganhado da Bielorrússia ali na última rodada já também, que já se garantiria, conseguiria, porque Luxemburgo conseguiu a façanha de empatar com a Irlanda do Norte, já que a gente está falando de façanhas negativas, foi uma façanha relativamente positiva, conseguir empate com a primeira colocada, e a Bulgária também ficou no empate, então ficou devendo mesmo, ficou devendo quando poderia conseguir, não conseguiu. Parece, assim, fazendo uma analogia aí com você que acompanha o futebol brasileiro, o nosso querido Novo Horizontino, que tinha 9 pontos em disputa e só precisava conquistar 2. Mas ele foi lá e conseguiu com 1 ponto. Então parece isso, Parece que você tem tudo ali na sua mão, você tem tudo para conseguir, mas você vai lá e não consegue. Consegue o oposto, Consegue a desclassificação. Então acho que é merecido, para a Irlanda do Norte, mas ao mesmo tempo a Bulgária também não vacila, assim, que não... Se a seleção quer ter mais brilho nas competições, não pode vacilar, que fica essa lição aí para eles aprenderem, pro futuro, porque a gente sabe que a Bulgária não é tão, não é uma seleção tão fraca assim que você vai falar, nossa, vai ser saco de pancada sempre, Sempre dá algum trabalhinho para as outras seleções, então... Mas eu ainda estou curioso também para ver o que a Irlanda do Norte vai aprontar, O que pode apresentar aí de futebol, já que conseguiu esse acesso. Vai voltar com a musiquinha, O Briggs vai ser algum funcionário da comissão, Eles vão cantar a musiquinha, que foi a grande sensação da Euro de 2016, quando a Irlanda do Norte estava lá. E falando em decepção, no grupo C4, teve alguém que, eu digo sempre, você não pode confiar na Armênia. A Armênia fez de tudo para conseguir decepcionar a gente, e digo por quê. Na quinta rodada, jogando em Gaza contra as Ilhas Faroe, eles tiveram a capacidade de perder para as Ilhas Faroe por 1-0. No jogo nas Ilhas Faroe, tinha empatado em 2-2, ou seja, a Armênia fechou a Liga das Nações sem vencer as Ilhas Faroe.
né? Olha só o nível que chegou a Armênia. No outro jogo, a Macedônia do Norte venceu a Letônia por 1-0, garantiu o acesso, né, que já era esperado até pelas duas seleções. E aí, na sexta rodada, a Macedônia do Norte vence a Ilhas Faroe por 1-0. A Armênia precisava ganhar o seu jogo, sai na frente, toma um empate, estava empatando, e aí num dos gols mais feios que eu já tive na minha vida, para você entender, o jogador da Armênia chuta a bola, bate na trave, bate em cima da linha, bate travessão, bate em cima da linha. Aí chega um zagueiro da Letônia para proteger, para o goleiro pegar, e o cara vem por trás e chuta zagueiro, bola, tudo, cai todo mundo no gol. Esse foi o gol que evitou mais um fiasco da Armênia, que venceu o jogo por 2-1. Mas é bizarro você precisar de um gol chorado contra a Letônia para garantir para que vá para um playoff, né, ou até mesmo um rebaixamento, porque se a Letônia vence aquele jogo, a Armênia seria rebaixada, estaria no playoff do rebaixamento, perdão. É uma situação bizonha que se coloca a Armênia. É incrível, você nunca pode esperar nada da Armênia, né? Enfim. E aí, com isso, o grupo ficou com a Macedônia do Norte com 16 pontos, a Armênia com 7, as Ilhas Faroe, que por pouco não acabaram passando, ainda por cima, com 6 pontos, e fica o destaque que as Ilhas Faroe, se passassem, elas iam passar sem vencer a Letônia, né, porque elas empataram no jogo com a Letônia e perderam o outro. A Letônia foi pro playoff do rebaixamento com 4. João, não sei, acho que a Macedônia sobrou, a gente esperava isso, conseguiu acesso, tudo tranquilo. Mas essa situação da Armênia, o jeito que foi... Cara, quem pegar a Armênia no playoff, eu posso dizer que tá com a vida resolvida, né? Ó, quem tava na Liga B pegar a Armênia, ó, a gente tá tranquilo, porque, pelo amor de Deus, que sofrimento para conseguir uma vaga num grupo, por mais que a Armênia não seja a seleção mais Nossa Senhora do mundo, poxa, mas com relação a Ilhas Faroe e Letônia, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Sem condições para a Armênia, tá de parabéns aí pelos resultados péssimos conquistados. Você levantou aí o histórico, perder para Ilhas Faroe, pelo amor de Deus, Ilhas Faroe, que a Ilhas Faroe já fez um futebol aí para ganhar, para perder um jogo desses? Não tem condição, né? A Ilhas Faroe que fica a um ponto de poder disputar o playoff. Não dá, né? Não dá. E olha, e mesmo que a Armênia, né, ela vacilou tanto que você falou que os 2 jogos que ela poderia ter vencido, né, que ela não ganhou, mas ela ficaria com 13 pontos e ainda assim não se classificaria, né? A Macedônia do Norte ainda passaria em primeiro. Então não, né, ficaria menos feio, digamos assim, né, do que quase perder a segunda posição para as Ilhas Faroe, que, olha, é comparável com seleções que a gente vai comentar mais para frente aí da Liga D, porque não dá, esse futebol aí apresentado é muito baixo, um nível muito, né, o pré-sal do futebol, isso aí, não dá, então perder pontos e, né, a gente não tem nem mais o que falar sobre isso, apenas lamentar dessa situação horrorosa. Mas Macedônia do Norte, né, pelo menos a favorita passou, né, a seleção que já tirou Itália de uma Copa do Mundo, né, de participar de uma Copa do Mundo, tá aí com 16 pontos, vamos ver o que vai aprontar agora pra frente. E é engraçado porque a Macedônia do Norte nunca tinha subido, né, ela subiu da Liga D pra Liga C, mas pra Liga B é a primeira vez, isso que ela conquistou aquela vaga, né, no Copa aquela vez por conta da Liga das Nações, né, numa temporada que ela foi bem, mas não conseguiu acesso. E acabou caindo no colo dela a possibilidade de participar do playoff. Então, é incrível, acho que é sensacional. E claro, a Armênia só conseguiu passar porque ela venceu a Letônia 2 vezes. E no primeiro jogo foi 4-1. Então dá para dizer que, de certa forma, sim, a Armênia de novo enganou a gente no começo, que a gente achou, pô, a Armênia vai conseguir disputar essa vaga com a Macedônia. Porque a Armênia goleia a Letônia e a Macedônia empata com a Ilhas Faroe. Mas depois tudo vai cruzando e a Armênia volta a ser a Armênia de sempre. Vamos ver qual será o vacilo nas vitórias da Copa que a Armênia vai nos apresentar. Ainda tem o playoff antes, né, pra gente se decepcionar mais um pouco com ela. E agora a gente vai para a tão amada e querida Liga D. Na Liga D nós tivemos as definições do acesso. No grupo D1, a gente teve a grande história. A história mais maravilhosa do futebol de seleções em 2024. San Marino, que já tinha vencido um jogo depois de 20 anos, né, estava ali na situação do grupo, chegou na penúltima rodada para enfrentar Gibraltar. Gibraltar precisava vencer o jogo para garantir o acesso. O partido estava 1-0 para Gibraltar em San Marino até os 45 do segundo tempo, quando o San Marino teve um pênalti, empatou o jogo e evitou o acesso de Gibraltar. Porém, para conseguir o acesso,
a seleção de San Marino precisava vencer o Liechtenstein fora de casa. O Liechtenstein, que se vencesse, ia pelo menos os playoffs do acesso, sai na frente, vamos para o intervalo, e na volta do intervalo a magia acontece. San Marino empata o jogo, depois vira e ainda faz um terceiro gol. Não tirou o pé. Quem estava acompanhando o jogo falou que realmente, de fato, o San Marino, depois que empatou o jogo, foi com tudo para cima para ampliar a vantagem, mete 3-1. É a primeira vez que o San Marino ganha um jogo de virada, ganha um jogo fora de casa, faz 3 gols numa partida. São tantos feitos e ainda conseguiu a classificação, né? O acesso para San Marino nessa Liga das Nações com 7 pontos. Gibraltar ficou na segunda colocação com 6, vai para o playoff e Liechtenstein ficou com 2 pontos para a revolta na conta Liechtenstein Brasil. João Rai, é a história, né? Tá na nossa capa desse podcast, não teve como. É algo inimaginável que o San Marino fez, né? Se em 20 anos tinha conseguido uma vitória, já nesse ano conseguiu 2. E a gente vinha falando, né, com as atuações San Marino, né? Eu lembro que quando a gente fechou eliminatórias da Euro no ano passado, a gente falou, San Marino não ganhou o jogo, mas a gente até falou que nos últimos 3 jogos, se eu não me engano, eliminatórias da Euro, San Marino tinha feito gol. Eu lembro que você trouxe esse dado aqui. Isso mostra, é degrau em degrau, uma evolução. E você coloca San Marino, que apresenta evolução contra seleções superiores, no caso era a Noruega, era Cazaquistão, Áustria, se não me engano, que estavam no grupo das eliminatórias da Euro de San Marino. Quando você coloca as seleções que estão no mesmo nível, isso pode acontecer. E aconteceu, o San Marino está na Liga C da Liga das Nações. Qual é o seu comentário sobre esse feito histórico da seleção imersa no Freitas? É uma loucura, né? Porque quem diria, né, que San Marino ia ganhar, né, mais um jogo, né? A seleção que só tinha ganhado uma partida na sua história ganha mais um de Liechtenstein. E aí depois ganha de virada de Liechtenstein também. Então, obrigado, Liechtenstein, pela ajuda e colaboração. A conta Liechtenstein Brasil não está muito feliz, né? A gente fala isso porque a conta Liechtenstein Brasil curtiu o tweet do Conte Verde e eu falei pro Salaf, salve, que é segue isso? O Conte Verde, não é que eles curtiu. A Liechtenstein Brasil segue o Conte Verde. Um abraço, pessoal do Liechtenstein Brasil. Exatamente, estavam provavelmente revoltados com esse resultado aí. Um grande abraço aí para Liechtenstein Brasil. Mas, enfim, assim, é uma loucura, né? Como você falou, vem dando esses pequenos passos aí, um passo por vez, né? Um degrau de cada vez, e conseguiu essas vitórias que, igual você falou, contra adversários próximos. Liechtenstein está começando a falar, opa, aqui eu consigo me lidar, aqui eu consigo ganhar, né? Porque antes não acontecia, antes era só porrada, só perder, só humilhação, né? Os tempos de humilhação parece que deram uma trégua para San Marino e eles estão começando a vislumbrar um horizonte melhor aí no futebol, né? Então, acho que você já vê que a seleção não se abala também, né? Porque o problema de muitas seleções pequenas é que começou a levar gol, já, né? Desandou, já perdeu. Se você tomar um gol, você perdeu. Se você consegue segurar ali para o empate ou fazer um golzinho, beleza, mas se você tomar um gol, aí abriu a porteira e não segura mais, né? Não consegue mais vencer. E Liechtenstein e San Marino conseguiu aí contra Liechtenstein essas vitórias, né? Vitória de virada para se classificar. E o outro resultado que San Marino conseguiu pontuar, né, foi contra Gibraltar, aí um empate em 1-1, que, né, foi, né, esse confronto direto que a gente falou aí, que por mais que tenha perdido o jogo para, né, um dos jogos para Gibraltar de 1-0, o outro empatou e foi o que garantiu já que ganhou do último colocado as 2 partidas, coisa que não deu tão certo assim para Gibraltar, né? Pois é, e conseguiu, no caso, segurar o acesso de Gibraltar, como a gente pontuou, né? Porque Gibraltar estava conseguindo o acesso, né? Até o finalzinho do jogo. E bem contado por você que Gibraltar empatou os 2 jogos com o Liechtenstein, isso também fez diferença. E no outro grupo, a Moldávia, que já tinha deixado escapar o acesso, né? Quando perdeu para Malta na 4ª rodada, eu falei aqui, na época com o Tainan, esse resultado não foi legal, né? E aí, precisa só ganhar, né? Precisa só empatar o último jogo, basicamente, que garante a vaga. A Moldávia foi lá, beleza, ganhou. Mas só que ganhou com o gol nos acréscimos do segundo tempo contra a Andorra. Ou seja, um drama desnecessário da Moldávia no fim das contas. E aí, no último jogo, sem nada valendo, Malta e Andorra empataram sem gols. Então a Moldávia consegue esse acesso com 9 pontos, a Malta com 7, vai para o playoff do acesso, e a Andorra com 1 ponto
fica pelo caminho. João, a gente até imaginou que a Moldávia era a melhor seleção, né, dessa Liga das Nações de grupos, até pelo que apresentou nas eliminatórias da Euro. Foi mais uma seleção que, incrivelmente, famosa, né, brigou até o final por uma vaga na Euro. Teve um confronto direto contra a Tchequia, né, naquele grupo da Albânia, né, que chegou um ponto ali, se a Moldávia ganhasse da Tchequia na última rodada, a Moldávia ia para a Euro. Ia ser a história da Euro. Começou bem, mas nessa reta final deu uma dengueirada, deu um susto, mas conseguiu acesso, talvez, sem brilhar da forma que a gente esperava. E Malta também, né, muito superior em relação a Andorra, vai para o playoff. Pois é, apesar do confronto direto, né, ter perdido, né, a Moldávia ter perdido para Malta, mas no geral conseguiu o confronto com Andorra também. É brincadeira, né? Mas conseguiu se garantir pelo menos nisso, né? E aí se classificar. Mas realmente é uma seleção que teve já outras aparições aí, já chegou perto de resultados mais expressivos, como você bem lembrou. Então, pelo menos aqui a favorita passou e não vai seguir seu destino. Vamos ver o que vai ser, né? Porque também igual a gente falou no outro podcast, são seleções num nível assim que, olha, é tão baixo que você não, né, um ano vai bem, outro ano vai muito mal. Igual a gente também lembrou do Cazaquistão, né, que fez uma campanha muito boa nas eliminatórias, foi ali na Liga das Nações e só apanhou. Então vamos ver aí o que se a Moldávia vai conseguir aprontar alguma coisa, mas é lógico que, né, as expectativas e a atenção toda vai estar muito mais em San Marino do que na nossa querida Moldávia aí, dessas seleções dos grupos D. Pois é, da Liga D, que subiu, acho que a Moldávia, se dependendo do grupo que cair, tem mais tendência a ficar do que San Marino. A gente não imagina San Marino permaneceu. Ia ser uma baita surpresa. Mas um ponto que a gente tem que destacar também, né, é a questão da relação com a repescagem da Copa do Mundo com a Liga das Nações. Todas as seleções, vamos lá, primeiro, são 4 vagas para a Liga das Nações na repescagem, são 16 seleções. Vão ser 12 grupos, o sorteio vai acontecer nesse mês de dezembro, né? O campeão vai direto para a Copa, o vice garante vaga na repescagem. Aí as 4 vagas da Liga das Nações são por ordem. Aí você tem ali os 4 primeiros da Liga A, os 4 da Liga B, os 4 da Liga C, e aí chega San Marino e Moldávia. Então, se todo mundo, ali, 10 seleções garantirem vaga dos campeões da Liga A, B e C, ou na Copa do Mundo direto, ou na repescagem, San Marino consegue essa vaga, Moldávia também na repescagem. Então, é um cenário plausível, porque dá para imaginar Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, França, conseguindo vaga na Copa do Mundo e outras também na repescagem, como Suécia, Tchequia, a gente falou aqui. Então, são seleções que têm possibilidade de estarem garantidas pelas eliminatórias. Então, isso pode ajudar. Então, por isso que o pessoal está falando que San Marino pode disputar a repescagem, né? É uma das grandes possibilidades. É por isso. Então, para as seleções da Liga D mais com acesso, vale uma grande possibilidade de estar 2 jogos da Copa do Mundo. Vai conseguir? Muito provavelmente não. A gente viu que isso aconteceu com a Estônia, que foi a seleção que foi promovida na última Liga D, acabou disputando as eliminatórias o playoff para a Eurocopa e tomou um pau da Polônia, mas só de estar ali já é um feito muito interessante, né? Só de não entrarem no quadro de eliminados da Copa do Mundo já de cara para San Marino, né? Poder ali disputar uma das últimas vagas, ficar na última fileira da nossa galeria vale muito por mais que não digamos que a seleção de San Marino está tão importante assim como o que rola no quadro de eliminados do continente. Então, para passar como ficar nos playoffs, da Liga A para a Liga B, né? Quem cai, quem sobe, tem Turquia, Hungria, Ucrânia e Bélgica, Áustria e Sérvia, Grécia e Escócia. Da Liga B para a Liga C, Kosovo, Islândia, Bulgária, Irlanda, Armênia e Geórgia, Eslováquia e Eslovênia, um confronto que todo mundo que já confundiu esses 2 países está muito feliz de ver. E da Liga C para a Liga D, a gente vai ter Gibraltar e Letônia, Malta e Luxemburgo. Johan, em 30 segundos, 2 jogos que você achou interessantes nesses playoffs. Eu acredito que passe, vamos colocar aqui, Turquia, Ucrânia, Áustria, Grécia, Kosovo, Irlanda, Geórgia, Eslovênia. Nossa senhora, agora ficou com uma coisa maravilhosa aqui. Gibraltar e Luxemburgo. Alô, pessoal da Letônia. Então, o João Rai não acredita na Letônia. Em março a gente debate mais esses playoffs, tudo que vai rolar, a gente volta aqui para falar. Também já com os grupos das eliminatórias da Copa já definidos. Então, pessoal, a gente encerra aqui nossa cobertura, pelo menos dessa primeira fase de grupo da Liga das Nações. Convido a você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também
se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para você ficar ligado quando tiver atualização, quando tiver novos podcasts. Claro, se puder, apoia.se/Coachverde com R$10, você ajuda a gente a se manter, a se estruturar cada vez mais. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seu amigo, para que a gente chegue cada vez em mais e mais pessoas. Então, Rai, muito obrigado pela parceria. Mês de março a gente volta para analisar essa fase de playoff, essa fase final da Liga das Nações e, claro, já com eliminatórias da Copa do Mundo rolando no continente europeu. Forte abraço. Valeu, Saf, valeu todo mundo que escutou. É isso aí, voltamos e vamos ver aí o que teremos do futebol europeu na Liga das Nações e eliminatórias para a Copa do Mundo. Falou! É isso, pessoal. A gente espera você na próxima. A gente segue também aqui repercutindo toda essa data FIFA do mês de novembro. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.